Olá, que Deus abençoe a todos que me vê através desse vídeo. Para quem não me conhece, sou seu amigo, pastor Mário Pereira, e nesse vídeo eu quero falar sobre as 3 coisas que você precisa saber sobre Jesus. Desde já, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e que você curta o vídeo. Eu vou à chamada de 15 segundos e eu volto já. Nos dias de hoje, nós vemos que muitas pessoas precisam entender quem é Jesus e quem é a pessoa de Jesus. As 3 coisas que nós precisamos entender e que nós precisamos saber sobre quem é Jesus Cristo é o que nos vai dar luz e o norte na nossa vida. Precisamos entender também que Jesus Cristo ele veio por mim e veio por você para nos trazer a esperança. Hoje nós vivemos dias difíceis, onde muitas pessoas desistem da vida, muitas pessoas até cometem suicídios. A taxa de suicídio tem subido anualmente, aliás, mensalmente. Então nós precisamos lutar contra isso com todas as forças no mundo espiritual para que o nome de Jesus seja glorificado. Precisamos entender também que a palavra precisa ser propagada, assim como Jesus disse que a palavra é como um pão e nós precisamos compartilhá-la com nossos amigos, familiares e com quem quer que esteja do nosso lado, à nossa direita, à esquerda, fazer o bem sem olhar para quem. Então nesse vídeo eu quero falar sobre essas 3 coisas a qual você vai gostar e sairá desse vídeo impactado pelo que você ouvirá. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre Jesus é que ele é Deus. Jesus se fez carne, andou entre nós há 2021 anos atrás e ele também é Deus. Há muitas igrejas, muitas religiões inclusive, que chamam Jesus de profeta ou acreditam que Jesus foi simplesmente um homem que fez milagres, que andou entre nós e que foi apenas um anunciante da palavra, mas não entendem que Jesus também é Deus. O que nós precisamos entender nesse vídeo de hoje é que Jesus estava no princípio. Olha o que nos diz a palavra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. E o texto diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pois bem, gente, há muitas pessoas e muitas igrejas e muitas religiões que precisam entender isso. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o Senhor, ele também é Deus. E muitas pessoas não acreditam nessa divindade de Jesus Cristo. O que eu quero te passar aqui nesse vídeo é a primeira coisa que você precisa entender sobre Jesus. Jesus, ele estava no dia da criação. Olha o que nos fala no livro do Gênesis. No Gênesis deixa bem claro que o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, como assim, pastor? A nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não falaria no plural se ele estivesse sozinho. Muitas pessoas acham que por Deus estar sozinho, então não existe a Trindade e que Jesus foi criado apenas 2021 anos atrás. E não, Jesus estava lá junto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, ele se faz presente desde a criação do mundo. Jesus, ele está entre nós e também no texto nos fala, um dos livros nos fala que Jesus é o sacrifício, ele é o cordeiro do mundo. Ei, meus irmãos, eu quero que você entenda que Jesus está desde a criação e ele se preparou para que um dia fosse entregue por amor a nós, como um sacrifício a nós, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Jesus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor e assim ele era espírito e ele se fez carne através de um sacrifício. Imagine você, imagine eu agora, se eu fosse Jesus, se você fosse Jesus, vivendo na sua glória, vivendo em ruas de ouro, em muros de cristal, como nos fala na Bíblia, e você ter que se despedir dessa glória, e você ter que se despedir de toda essa realeza, porque ele é filho de Deus, ele também é rei, e ele se desfez de toda essa glória para que venhamos estar vivos nos dias de hoje. Então entenda que o que Jesus fez foi algo magnífico, algo maravilhoso e algo que só ele poderia fazer para que hoje nós estejamos aqui, eu falando com você e você me ouvindo nesse dia. Esse mesmo Jesus que mudou a minha vida, esse é o mesmo Jesus que pode mudar a sua história. Ele se desfez, se despiu da sua glória para andar entre nós, humanos, pessoas que são de carne, pessoas falhas, pessoas errôneas, pessoas que são falhas e muitas das vezes
desiste, sente dor, sente medo, sente raiva, sente angústia. E olha o que Jesus fez para ter os mesmos sentimentos, para viver entre nós e passar por tudo que nós passamos nos dias de hoje. Eu quero que você entenda que Jesus, Ele é Deus e Ele está aqui, está sobre a sua vida em nome de Jesus. Agora eu vou te explicar sobre a segunda coisa que você precisa saber sobre Jesus. Vamos lá, primeiro eu preciso te explicar que Jesus, Ele também foi homem, Jesus também foi humano e Ele é 100% Deus, 100% carne. Jesus andou entre nós e Ele também foi criança, também passou pela adolescência, também entrou na fase adulta e o seu ministério começou aos 30 anos de idade, a qual Ele começou a operar milagres, maravilhas, sinais e também prodígios. Jesus, Ele no seu ministério, Ele operou maravilhas, multiplicou pão e peixe, mas o que eu quero que você entenda é que muitas pessoas pensam e imaginam que Jesus, Ele andou aqui na terra como Deus, e não, Jesus também foi homem e Jesus também foi Deus. Ele foi suscetível aos desejos carnais, ele passou por muitos momentos de angústia, de dor, como no Getsemane, por exemplo, a qual ele chorou, e chorou inclusive lágrimas de sangue. Há momentos a qual Jesus sentia fome, e ele ia, ele assava pão e peixe, ele comia, Jesus também sentiu dor, sentiu fome, Jesus também dormia. A Bíblia nos fala, inclusive, que Jesus dormia na polpa do barco enquanto havia uma grande tempestade. Meus irmãos, eu quero que você entenda que Jesus foi homem, e eu quero te falar sobre o que diz o texto, sobre o que Jesus era homem. Olha o que nos diz no texto de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no versículo 3 também diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada que foi feito se fez. Olha, isso é muito forte. Olha o que o texto nos fala no livro de João, explicando que Jesus, Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, o Verbo andou entre nós, e o Verbo, Ele era Deus. Muitas pessoas pensam, inclusive o islamismo, eles falam que Jesus foi apenas um profeta. Os judeus também, por sua vez, dizem que Jesus foi apenas um profeta que operou milagres, que andou, e por isso eles consideram Jesus apenas como um profeta. Porém, o texto no livro de João nos diz não, nos diz ao contrário, nos fala que Jesus, ele era Deus, ele se fez carne, mas ele também era Deus. Essa é uma das 3 coisas que você precisa saber. Entenda que Jesus, ele veio, andou como homem, e Jesus também se fez carne para salvar a mim e salvar você. Nós podemos lembrar, inclusive, que no dia da sua crucificação, ele sofreu, ele foi crucificado, lançaram chicote sobre ele, colocaram uma coroa de espinho e ele sofreu, ele sangrou. No Getsemane, ele passou o que nem eu e nem você aguentaria passar. Ele é tão maravilhoso que no dia do Getsemane, ele pensou em desistir. Como homem, como Jesus, ele disse: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus Cristo, o Cristo, se manifesta segundos depois e diz: mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Como homem, ele pensa em parar, mas como Deus, ele continua e segue em frente. Como Deus Filho, ele segue e diz: o propósito é maior do que a vontade do homem. A vontade de Deus é maior do que a minha vontade. Aqui nós temos que aprender algo. Muitas das vezes a gente pensa em parar, em desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos desejos, dos nossos caminhos que nós temos que seguir. E é aí que vem a vontade de Deus na nossa vida. E a gente fala: Senhor, eu ia parar, mas eu sei do teu propósito na minha vida e eu vou continuar. Jesus é o maior exemplo para mim e para você. Jesus, ele era Deus, se fez carne, sofreu como homem, sentiu dor como homem, passou o que eu e você passamos. Num texto também de Mateus 25 nos fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E essa mesma unção que estava sobre a vida de Jesus virá sobre a sua vida. Você não vai parar, você não irá recuar, você não vai retroceder. Imagine, irmão, se Jesus para, se Jesus desiste, o que seria de nós nos dias de hoje? Nós sofreríamos o que ele sofreu. Na verdade, nós não teríamos direito à vida, porque aqueles que pregavam sobre Jesus naquela época morriam apedrejados, como Estevão, como vários outros que morreram, inclusive crucificado de cabeça para baixo. Muitos foram esquartejados, muitos sofreram e degolados, inclusive. Então, esse sacrifício de Jesus fez com que nós estivéssemos aqui para pregar e para espalhar o Evangelho de Jesus.
Nós vamos agora à terceira coisa que você precisa saber sobre Jesus. A terceira coisa é um pouco polêmica. Muitas pessoas não vão entender, mas ao longo do vídeo você irá saber o que isso significa. Jesus não veio trazer paz, mas sim guerra. Pastor, como assim? Vamos ler o texto e você vai entender. No livro de Mateus 10, no versículo 34, o texto diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas sim a espada. Eu quero falar um pouquinho para você sobre o que é essa espada. Essa espada representa a justiça. E essa justiça, ela veio sobre mim e também veio sobre você. Essa espada, ela teve o poder, porque a espada é a palavra, e ela teve o poder de trazer um divisor de águas entre o antes e o depois. Antes, Satanás tinha nas suas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Então, após Jesus vir para trazer essa guerra no mundo espiritual, essa espada, ele foi até o inferno. Após a sua morte, no sábado de Aleluia, ele foi até o inferno buscar essas chaves. E essas chaves foi como uma espada, foi como um divisor de águas. E ele diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É essa espada que Jesus trouxe, é essa justiça que Jesus trouxe, é essa guerra espiritual que o nosso Jesus trouxe na terra. Então muitas pessoas não entendem esse texto e acham que Jesus veio para trazer intriga, contenda, Jesus veio para trazer uma divisão. E não, Jesus veio para trazer a paz aos nossos corações, à nossa família, mas também no mundo espiritual ele veio para saquear o inferno e para trazer as almas que está, veio trazer para o céu e para que nós venhamos propagar o Evangelho. Então essa é a terceira coisa que você precisa saber e precisava saber sobre Jesus. Até os dias de hoje, ele guerreia por mim e guerreia por você. Não é só há 2021 anos atrás, a qual ele foi até o inferno e guerreou por nós para que nós venhamos estar aqui hoje. Não, até os dias de hoje, ele vai até o inferno, ele manda os seus anjos para guerrear por nós. Talvez não seja uma enfermidade, talvez seja uma causa, talvez seja um problema, uma situação, uma separação. Eu não sei qual é o seu problema, mas até hoje, assim como ele guerreia por mim, ele também guerreia por você. Para encerrar esse vídeo, mas eu queria fazer uma oração ao seu favor. Se você puder, una sua fé comigo agora e vamos realizar essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, Espírito Santo, nós oramos nesse exato momento por todas as pessoas que nos acompanham por esse vídeo e também por todas as nações. Vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia, de crise. Há uma crise, Senhor, não somente financeira, mas há uma crise espiritual. Pessoas sofrendo de depressão, de medo, de angústia. O índice de suicídio aumentou drasticamente nesses tempos. Pessoas ficando mais em casa, agoniadas, tensas, com medo. E nós venhamos através, Senhor, desta oração, profetizar que bons tempos virão. Grandes coisas vão começar a acontecer através dessa oração. Muitas bênçãos virá. E nós queremos desde já, Senhor, dizer e declarar no mundo espiritual que aonde esse vídeo chegar, vai ter renovo, vai ter ressurreição de sonhos e muitas pessoas vão começar a viver o tempo de Deus na vida delas. Eu oro pelas nações porque o Senhor é o Deus de todas as nações. Não importa a religião, não importa a crença, a fé, mas que o Senhor toque em cada homem, em cada mulher, em cada jovem, em cada senhor, em cada senhora. Meu Deus, abençoe as nações e aonde a minha voz chegar, que chegue a voz do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Desde já eu peço que você compartilhe esse vídeo através dos grupos de WhatsApp, Facebook e também do Instagram. Eu peço que você deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com 10 amigos que você sabe que precisa de uma palavra. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de todas as redes sociais para que você possa nos seguir, nos acompanhar e ser também edificado. Então que Deus abençoe a todos, lembrando que teremos vídeo 3 vezes por semana aqui no canal. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.